Item 2 da pauta. Discussão em turno único do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014, de autoria dos jovens senadores Bruna de Souza, Claudiné Oliveira, Kaique Porto, Natália Janones, que dispõe sobre o serviço de assistência a estudantes do ensino médio da rede pública para ingresso em cursos superiores e no mercado de trabalho. Parecer favorável da Comissão de Educação, relatoria L. de Andressa. Favorável com as emendas número 1 e 2. Concedo a palavra à jovem senadora relatora do projeto. Enquanto a relatora se encaminha para a tribuna para o pronunciamento da relatoria do projeto, quero dar as boas-vindas ao Colégio Estadual Silvio Gomes de Melo Filho, que de Morrinhos, Goiás, que nos honram com a presença neste plenário, um dia histórico para nós, jovens senadores, numa votação dos projetos de lei apresentados pelos jovens senadores. Quero fazer uma retificação dizendo que o relator do projeto é o Matheus, do Rio de Janeiro. É Matheus de Souza, do Rio de Janeiro. Com a palavra o relator. O projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014 dispõe sobre o serviço de assistência a estudantes da rede pública para ingresso em cursos superiores e no mercado de trabalho. O artigo 1º trata do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à assistência de estudantes da rede pública, com o intuito de prepará-los para o ingresso em cursos superiores e para o mercado de trabalho. O artigo 2º define o serviço de assistência na forma de testes vocacionais, estágios com profissionais e cursos preparatórios. O artigo 3º estabelece a matrícula em instituições públicas e a frequência escolar de, no mínimo, 75% como critérios para o acesso ao serviço supracitado. Ao justificar sua iniciativa, os autores afirmam que o ensino médio público brasileiro possui problemas relacionados às escolhas profissionais e ao ingresso em cursos superiores dos estudantes em razão da ausência de uma preparação adequada para os processos seletivos das universidades públicas brasileiras e, por tal motivo, propõe ferramentas como testes vocacionais, estágios com profissionais e cursos preparatórios a serem oferecidos pela rede pública de ensino. Além disso, os autores também defendem a referida proposição como uma forma de o Estado sanar uma dívida que possui em relação aos alunos das escolas públicas, que não dispõem das mesmas condições de preparação que a educação privada possui. O projeto de lei número 5 dispõe sobre 3 estratégias importantes para o ingresso nas faculdades e no mercado de trabalho, que são teste vocacional, estágios e cursos preparatórios para ingresso no ensino superior. Sob nosso ponto de vista, o projeto de lei é imprescindível para a formação do aluno, pois através deste o discente poderá vencer as barreiras que o impedem de adentrar na universidade e no mercado de trabalho. A primeira barreira é a indecisão e a dificuldade de escolher o curso com o que mais se identifica. Para resolver esse problema, o projeto propõe os testes vocacionais. A segunda barreira é a inexperiência, característica da juventude. Isso impede o jovem de iniciar sua vida profissional. A solução para isso, de acordo com o projeto de lei, são os estágios. A terceira barreira é a grande concorrência existente entre os estudantes. A solução proposta são os cursos preparatórios. Nesse sentido, o projeto irá solucionar essas dificuldades que os jovens enfrentam atualmente, sendo, portanto, de suma importância a sua aprovação por esta comissão. Finalmente, com vistas a aperfeiçoar a proposta, apresentamos 2 emendas. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014, com as seguintes emendas. Emenda número 1, SEDUC. Desse ao parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014, a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 1º.
Os testes vocacionais terão caráter gratuito e serão aplicados a partir do segundo ano letivo do ensino médio por um profissional especializado. Emenda número 2, SEDUC. Desse é o parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014, a seguinte redação. Artigo 2º, segundo parágrafo. Os estágios deverão ser realizados com acompanhamento de profissionais da área escolhida pelo estudante, em instituições públicas e privadas, conveniadas ao sistema educacional público. Poderão ser oferecidas emendas até o final da discussão. É esse aqui, né? A continuação é aqui. Não, esse aqui não. Pode deixar esse aqui. Discussão do projeto das emendas apresentadas. Algum jovem senador para discutir a matéria? Conceda a palavra à jovem senadora Claudineia. Eu achei que era aquela. Claudineia, da Bahia. Eu queria dizer que essa é uma realidade de muitos jovens que se veem em dificuldade de escolher um curso superior, até mesmo porque muitas vezes não tem o apoio necessário. Então, para esclarecer um pouco o projeto, ele tem como principal objetivo preparar os jovens para poder ingressar num curso superior e escolher uma profissão. Então, aqui no projeto tem algumas formas de como os jovens poderão receber apoio, que é por cursinhos, testes vocacionais, e dessa forma eles estarão mais aptos a escolherem uma carreira e também a escolher a profissão que deseja seguir. Muito obrigada. Conceda a palavra ao jovem senador Ricardo. Não ficou muito bem claro a questão dos estágios. Eu não entendi como, sem ter começado a faculdade, a pessoa já fazer o estágio na área escolhida. Não ficou claro. Conceda a palavra ao jovem senador Kaique. Boa tarde, jovem senador Ricardo. Eu queria esclarecer sua dúvida. Esses estágios seriam especialmente para identificar a afinidade que existe, que não existe, no caso, nas escolas públicas, entre os alunos e a profissão. Por isso que existem profissionais tão mal qualificados por causa dessa afinidade não detectada anteriormente do ingresso em cursos superiores. E é por isso que vai existir esses testes vocacionais, nesse caso, os estágios. É por esse motivo, porque nas escolas privadas isso já está sendo oferecido. Está claro? No caso, não seria um estágio, seria como uma apresentação do curso. Uma experiência com o curso, né? Conceda a palavra à jovem senadora Ana Paula. E logo após a Natália e a Maria Caroline, seguido pelo jovem senador Iago. Ana Paula com a palavra. Retiro a palavra. Conceda a palavra à jovem senadora Natália. O projeto tem como finalidade apresentar e mostrar como que vai funcionar cada profissão. O que acontece é que nas universidades estaduais e públicas do nosso país existe muita desistência, justamente porque as pessoas não conhecem o curso que estão ingressando. Então, o objetivo do nosso projeto, no que se refere aos estágios, antes de ter o estágio, os alunos teriam acesso a cursos desenvolvidos por psicólogos, no sentido de testes vocacionais, para eles direcionarem quais seriam os cursos que eles têm mais afinidade. E, em segundo plano, seria colocado que os alunos, a partir do que foi apresentado pelo teste vocacional feito por um profissional especializado, eles teriam acesso ao dia a dia de um profissional que ele escolher. Por exemplo, se a pessoa decidir
pensa em fazer medicina, ela seria acompanhada como funciona o dia a dia de um médico, qual é o parecer de nesse sentido. Não seriam palestras. Nós já estamos, eu creio que, saturados de palestras explicando como funciona. Nosso projeto é para mostrar aquilo a função na prática. Então, nosso projeto na função do estágio seria que os alunos, a partir dos testes vocacionais que seriam implantados por profissionais especializados, após esse teste, eles receberiam uma lista daquilo que ele poderia cursar no ensino superior, e a partir daí eles iriam estar acompanhando profissionais no seu dia a dia para ver como que funcionaria, como espectadores do dia a dia de um médico ou de um advogado ou da profissão que eles resolveriam escolher. E além disso também, nosso projeto, além de envolver os testes vocacionais e os estágios, a gente busca também mostrar em cursos preparatórios para esse ensino superior. Então, além da gente fazer com que os jovens eles tenham acesso a qual profissão seguir por testes vocacionais, tenham a experiência que eles querem ter na área que eles tenham mais afinidade, eles também seriam preparados para cursar os exames nacionais que vão proporcionar o ingresso nessa universidade. Concedo a palavra Maria Caroline. Em resposta ao jovem senador Ricardo Juan, em nome da SEDUC, eu gostaria de esclarecer que esses estágios realizados no ensino médio, eles não serão iguais aos estágios acadêmicos do ensino superior e mesmo aos estágios de trabalho. Eles abrangeriam mais a questão da observação, o acompanhamento, tirar dúvidas, visitas às instituições e aos ambientes de trabalho. A caso de exemplo, eu posso citar, por exemplo, todos nós que estamos aqui em Brasília há 4 dias e mesmo sem ter muito contato com a legislação, nós hoje estamos agindo como jovens senadores. Estamos tendo essa experiência sem necessitar de uma preparação ainda maior. É um estágio simplificado. E se Vossa Senhoria achar que ainda assim, a proposta de lei não especifica bem isso, nós pedimos à SEDUC que encaminhe uma proposta de emenda no plenário. Obrigada. Concedo a palavra ao jovem senador Ricardo. Foi muito bem esclarecido. Obrigado. Concedo a palavra ao jovem senador Jorge Tadeu. Como foi explicado pela Comissão SEDUC, foi muito bem explicado, então acredito que o termo estágio tenha sido usado inadequadamente, pois o estágio, ele tem que... você vai já é uma pré-exerção da profissão, depois que você tem a sua base teórica. Então, acredito que o termo estágio deveria ser alterado. Concedo a palavra à senadora Suiane Giroto. Suiane Giroto, Estado de Santa Catarina. Eu teria uma pergunta em relação assim, quanto tempo seria esse estágio? Obrigada. Concedo a palavra à jovem senadora Maria Caroline. Essa questão do tempo de estágio, nós não delimitamos dentro do nosso projeto de lei, porque nós achamos que isso depende muito do curso, da instituição, então a gente deixa essa autonomia a cargo da escola, dos professores, das secretarias de educação para decidir, para manter a característica genérica da lei. Obrigada. Concedo a palavra à senadora Natália do Mato Grosso. Quando a gente se refere aos estágios, nós estamos querendo
aplicar uma lei que define estágios. Só que nós também entendemos que tem a parte nacional, tem a parte do estado, do município e a parte escolar. Então, para não ferir essas outras instituições, nós decidimos não definir, até que foi um ponto a ser discutido na organização para montar o projeto, mas nós preferimos não especificar qual seria o tempo do estágio, justamente porque tem outras instituições que poderiam abranger, às vezes, nas instituições escolares, um programa maior ou menor. Então, ficaria a critério da escola, ou do estado, ou do município. Senhor presidente. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Olha, no parágrafo 2º do artigo 2, os estágios deverão ser realizados com acompanhamento de profissionais da área escolhida pelo estudante. Vamos fazer uma suposição. Você tem uma escola, o ensino médio, segundo e terceiro ano, com 60 alunos. 30 querem medicina, 20 querem direito e 10 querem engenharia. Como que seria distribuído? Porque não está havendo uma compreensão. O profissional vai acompanhar. Mas e aí? Seria um profissional para cada aluno ou seria uma turma e vivenciar aquilo? Porque estágio, eu achei uma palavra muito forte, porque estágio do meu curso, quando eu fiz, eu estava lá presenciando todo dia com uma pessoa do meu lado. Não, foi do curso de irrigação, tá? Estava lá com uma pessoa me auxiliando do meu lado. Então ficou essa dúvida aí. Eu fiquei muito com dúvida nesse sentido, porque eu não sei se é um profissional para cada aluno, se a escola tiver 200 alunos no segundo e terceiro ano, seria 200 professores? Eis a questão. Da palavra a senadora Ana Paula. Eu gostaria de acrescentar as palavras do senador Iago, que, por ser uma experiência apenas para acompanhar o dia a dia dos profissionais, das respectivas profissões, tem que ter uma limitação, porque não pode ser um tempo indefinido para a pessoa acompanhar o dia a dia de um profissional. Então, eu acho que isso, independente da instituição que você esteja cursando, do curso que você esteja fazendo, onde você esteja fazendo, deve ter uma limitação. Obrigada. Concedo a palavra ao jovem senador José Patrocínio. Boa tarde. Gostaria de perguntar a alguém da comissão em que período começa esse estágio? É no segundo ano. Em qual período do segundo ano? Período do ano. E se ele for reprovado? Ele vai repetir o estágio? Essa é a questão. Concedo a palavra ao senador Kaique. Em resposta a todas as perguntas, eu acredito que vocês não prestaram atenção no decorrer da lei. No artigo 2º, parágrafo 1º, está bem esclarecido que os testes vocacionais terão caráter gratuito e serão aplicados no início do último ano letivo do ensino médio por um profissional especializado. Desse modo, apenas os alunos que estão no terceiro ano, que estão amadurecendo assim, um senso crítico e estão aptos para ingresso em cursos superiores poderão desfrutar desses serviços de assistência. Em resposta à dúvida do Jorge, no artigo 3º, o acesso ao serviço... O acesso ao serviço deverá incluir critérios de matrícula em instituições públicas e frequência escolar de no mínimo 75%. Então, esse seria o tabu, entendeu? O aluno, esse seria a porta de entrada. O aluno teria que ter uma frequência adequada de no mínimo 80%, como foi citado no projeto dela. Segue o mesmo tabu. É uma porta de entrada para ingresso, para estabelecer uma conduta de acesso a esses serviços. São duas. O estudante deveria estar matriculado em escola pública e cursando o terceiro ano. E também teria que ter uma frequência de, no mínimo, 80%. Pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra. Senador Kaique,
No primeiro parágrafo do segundo artigo, fala: os testes vocacionais terão caráter gratuito e serão aplicados no início do último ano letivo do ensino médio, por um profissional especializado. Isso está correto. Mas aqui, nas emendas do SEDUC, olha, disse ao primeiro parágrafo do artigo 2, projeto de lei do Senado Jovem, número 5, 2014, a seguinte redação. Artigo 2, primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Os testes vocacionais terão caráter gratuito e serão aplicados a partir do segundo ano letivo do ensino médio, por um profissional especializado. E se ele repetir no segundo ano? Ele vai continuar. E afinal, vai ser no último ano letivo ou a partir do segundo ano letivo, como é que fala? Lembrando, primeiro vai ter que ser aprovada a emenda. Eu sei que vai ser. Primeiro terá que ser aprovada a emenda. Mas se caso a emenda for aprovada, como é que, se ele repetir, como é que fica a situação? conceda a palavra ao jovem senador Matheus. Lembrando que a lei é genérica, ela dá diretrizes sobre o projeto, é um projeto muito bom e que é preciso mesmo que as escolas adotem isso, mas a Secretaria de Educação e as instituições públicas e privadas, elas vão se adequar à lei, nós damos apenas as diretrizes para isso. Apenas lembrando isso, deixando claro. Conceda a palavra à senadora Natália. Primeiramente, nós temos que entender, antes de argumentar contra ou a favor, qual é o objetivo de cada lei e a proposta de emenda. Se você for analisar, caro José Patrocínio, você apresentou, em primeiro lugar, a proposta e depois você leu a emenda. Como o presidente já afirmou, nós aceitamos a emenda, então o que deve ser observado é a emenda, não mais o artigo que se refere ao projeto. Por quê? Inicialmente, nós iríamos aplicar no último ano do ensino médio, o terceiro ano. No entanto, de acordo com a nossa reunião, nossa comissão, decidimos, a partir de uma emenda, modificar, colocando como a partir do primeiro ano os testes vocacionais, justamente para que eles decidam antes de chegar no terceiro ano sobre o que ele vai cursar, entendeu? Conceda a palavra à jovem senadora Maria Caroline. Então, gente, respondendo a todas as perguntas, primeiramente, eu gostaria de responder ao senador José Patrocínio que o sentido da emenda legislativa é justamente isso, mudar uma coisa que estava no início da lei. E aí, no início, a gente vê aqui que os estágios, que o teste vocacional começa no terceiro ano do ensino médio. E na emenda diz que é a partir do segundo ano. Logo, o projeto a partir do segundo ano, fica claro. E aí, gente, eu quero citar aqui, mostrar para vocês o que diz o primeiro parágrafo. Edmar, me ajuda. Israel. É o que diz o primeiro parágrafo da lei que regulamenta o estágio estudantil, para tirar a dúvida de alguns senadores que não estão entendendo o sentido do estágio dentro da nossa proposição. Conceda a palavra à vice-presidente. Não terminou? Está esperando ali para ler. Ah, sim. Vou conversar. Ok. Estamos falando aqui da lei que dispõe sobre o estágio de estudantes no ensino básico. Olha só, no capítulo 1, no artigo 1º diz: estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Dessa forma, nós podemos perceber que o estágio citado em nossa proposição não foge à competência da palavra estágio de acordo com a lei de estágio estudantil. E, mais fazendo uma ressalva ao questionamento do José Patrocínio, em caso de reprovação, o aluno terá essa autonomia de refazer o teste vocacional sem problema nenhum. Nós acreditamos que não é necessário delimitar isso dentro da lei, pelo seu caráter genérico. E como a lei cita, a partir do segundo ano do ensino médio, se o aluno quiser repetir o teste vocacional no terceiro, ele também poderá. Obrigada. Senhor presidente. Fica facultado. Senhor presidente. Conceda a palavra. Eu queria perguntar também para a comissão que desenvolveu o projeto se há uma limitação de horas para o estágio, porque ficou meio vago se tem uma limitação de horas por dia, se tem uma limitação de tempo por ano, quais são as séries que vão ser feitas, qual é o princípio relativo dessa questão do estágio. Agradeço. Conceda a palavra ao senador Matheus. Do Iago, isso vai estar em regulamentação e as escolas que vão organizar isso. Nós só damos as diretrizes para que isso seja seguido. Senadora Maria Caroline, está com a palavra. Já. Mais alguém irá apresentar alguma emenda ao projeto? É isso que a emenda vai falar. Mas é que ela falou. A emenda que eles vão. A lei que não propôs o limite mínimo e máximo de estágio. Então, nesse projeto de lei.
Conceda a palavra à senadora Maria Caroline. Vamos aguardar, então. Maria Carolina está com a palavra. Então, gente, eu gostaria de fazer um esclarecimento e, para isso, gostaria que todos acompanhassem o artigo 2º da lei. Ok? O artigo 2º diz que o serviço de assistência deverá incluir, na forma da regulamentação, testes vocacionais, estágios profissionais e cursos preparatórios. O que isso significa? Significa que a proposta da nossa lei é inserir esses aspectos, os testes vocacionais, os estágios e os cursos preparatórios. E na forma da regulamentação, significa que quem vai definir o número de horas, o número de profissionais, serão os órgãos competentes do Poder Executivo, caso a lei seja aprovada. Não compete a nosso poder aqui definir essas características secundárias. Obrigada. Lembrando também que a lei dos estágios também já estabelece a regulamentação sobre a questão dos horários nos estágios. Aberta a discussão, mais algum jovem senador para apresentar alguma emenda ou outro ponto específico do projeto? Se não, se encerra a discussão. A emenda sobre a mesa, que será lida pelo primeiro secretário. Conceda a palavra ao primeiro secretário para que leia a emenda apresentada pelo plenário. Emenda número 1. Ao projeto de lei do Senado Jovem número 5 de 2014. Acrescente-se ao artigo 2º, parágrafo 4º. O período de estágio limitar-se-á ao máximo de 2 anos. Parágrafo 5º. Os alunos do 3º ano do ensino médio terão prioridade nas vagas para estágio. Apresentado por Ana Paula, Noemi e Suiane Paula. A emenda será votada oportunamente. A mesa aguarda para mais pronunciamentos ou encerraremos a discussão. Vamos mudar o nome estágio, né? Consulta o plenário para o encerramento da discussão do projeto. Mais emendas?
Concedo a palavra. O projeto vocês vão votar em 5 minutos. Meu Deus, vai logo. Então tem que ser. Pergunta se... Mas a discussão está aberta. Mais jovens senadores para se inscrever. Encerraremos. Dá um tempo para trazer aqui na mesa. A mesa concede mais 2 minutos ao plenário para encerramento da votação, da justificação, da discussão do projeto. Dá 2 minutos. Eu vou lá. É importante. Pergunta se vai mais apresentar a emenda ou isso? Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura da emenda apresentada pelo plenário. É a emenda número 1, eles estão fazendo outra. Né? Emenda número 2 do plenário. Desse ao parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem, número 5 de 2014, a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 2º. Os estágios deverão ser realizados no 3º ano do ensino médio, com o acompanhamento de profissionais da área escolhida pelo estudante em instituições públicas e privadas, conveniadas ao sistema educacional público, apresentada por Lucas Rocha. Mais alguém irá apresentar emendas? Eu passo a presidência à jovem senadora Ana Rita para conduzir os trabalhos da mesa. Pode falar já? Para discutir, concedo a palavra ao jovem senador Carlos Henrique. Boa tarde a todos. Em nome da mesa diretora do Parlamento Jovem do Senado Federal, em nome da presidenta Ana Rita, de Minas Gerais, quero cumprimentar todos os jovens senadores presentes nesse plenário e a todos que assistem esta sessão de grande importância para todos nós. Hoje,
nós estamos em votação de um projeto muito importante que fala a respeito dos estágios de nível médio para os alunos que cursam aí desde o segundo ano do ensino médio. Nós vemos que é importante que o aluno tenha esses estágios, haja vista que muitos alunos do ensino médio ainda não têm conhecimento de suas vocações e acabam terminando o ensino médio e passam para a faculdade sem saber o que realmente quer cursar, e isso é um dos fatores que torna aí a evasão no ensino superior. Muitos alunos, já havia até casos, senhora presidente e jovens senadores, de alunos que já estão aí no último semestre de curso de Direito e decidirem deixar o curso. E isso é uma perca de tempo irreparável. Nós vemos aí que isso passa a prejudicar a vida do estudante, do aluno, de forma incontestável. Então, nós vemos a importância desse projeto. Quero parabenizar a Comissão de Financiamento da Educação, por apresentar este projeto de suma importância para todos nós. Eu vejo aqui, senhora presidente, que os jovens senadores estão totalmente empenhados na discussão dos projetos e isso é importante para todos nós. Nós vemos que essa matéria, quando chega ao plenário, nós vemos que a interação dos jovens senadores em aprimorar os projetos para a melhoria da sociedade. E isso é importante. Eu só queria fazer este pronunciamento para enfatizar aí a nossa participação hoje aqui na nossa última sessão deste parlamento. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de dar as boas-vindas aos estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Helena Nasser, que veio nos visitar de Formosa, Goiás. Encerra. Essa palavra para o presidente. Fica encerrada a discussão. Eu volto a presidência ao presidente. Tem que virar. Encerrada a discussão, nós vamos votar o projeto de lei e posteriormente as emendas. Vossa Excelência quer usar a palavra? Já os anjos encerrou, não pode mais. Então vamos... Votação do projeto. Pela ordem. Pode mais. Já está encerrada a discussão. Já está encerrada a discussão, senhores. Votação do projeto em turno único, sem prejuízo das emendas. As jovens senadoras e os jovens senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto. Agora votaremos a emenda número 1 da comissão. Que é diferente da emenda... O projeto fala que vai ser a partir do terceiro ano e a emenda fala a partir do segundo ano os testes vocacionais. Votaremos agora a emenda proposta pela Comissão de Financiamento da Educação. O projeto
trata dos estágios no início do último ano letivo. E a emenda proposta pela comissão é a partir do segundo ano do ensino médio. Os testes vocacionais. Então, quem está votando com a emenda está votando para o segundo ano. Aqueles que votam com a emenda estão aprovando o projeto para os alunos do segundo ano do ensino médio. Quem rejeitar a emenda... E quem rejeitar a emenda, o projeto passa a vigorar para somente o terceiro ano do ensino médio. Em votação, a emenda número 1, proposta pela Comissão de Educação. Quem aprovar está votando pelo segundo. Nós vamos votar a emenda proposta pela comissão, que é a seguinte emenda: os testes vocacionais terão caráter gratuito e serão aplicados a partir do segundo ano letivo do ensino médio por um profissional especializado, que contraria o projeto que diz que é a partir do terceiro ano do ensino médio. A emenda diz que deve ser a partir do segundo. O projeto diz que é a partir do terceiro. Então, se aprovado esta emenda, o projeto passa a ser para os alunos do segundo ano do ensino médio até o terceiro. Só os testes vocacionais. Quem rejeitar é a partir do último. O estágio... Não, o parágrafo da emenda não determina os estágios. Fala dos testes vocacionais. É estágio? Ué, então tá errado. Não, tá certo. É teste vocacional. O estágio. Prefeito Cláudio Chaves, da cidade de Pocinhos, da Paraíba, que está lá no final. Queremos dar as boas-vindas também ao prefeito Cláudio Chaves, de Pocinhos, da Paraíba. Seja bem-vindo, prefeito. Em votação, a emenda número 2, número 1, proposta pela comissão. Os jovens senadores entenderam? Jovens senadores que... São duas emendas da comissão. São duas emendas da comissão e duas emendas do plenário. Nós vamos votar a primeira emenda da comissão, que a comissão fez. Nós vamos votar a primeira emenda da comissão. Os jovens senadores e as jovens senadoras que aprovam a emenda proposta pela comissão permaneçam como se encontram. Eu não estou de acordo com a emenda do projeto. Aprovado. Com o voto contrário do jovem senador Iago e do jovem senador Jorge. Em votação, a emenda de número 2, proposta pela comissão. A número 2... Em votação, a emenda proposta pela comissão. Lembrando que se aprovado esta emenda proposta pela comissão,
ela vai derrubar as outras emendas propostas pelo plenário, que diz o seguinte: a emenda proposta pelo plenário: os estágios deverão ser realizados no terceiro ano do ensino médio com acompanhamento dos profissionais da área escolhido pelo estudante, em instituições públicas e privadas conveniadas ao sistema educacional público. A diferença das duas emendas está na questão do terceiro ano do ensino médio. Quando a emenda número 2 diz que deverá ser realizado no terceiro ano, e a que está em votação diz que não diz. A emenda número 2 proposta pela comissão não diz quando é que começam os estágios. Portanto, se aprovado, derruba prejudica a emenda do plenário. Os jovens senadores e as jovens senadoras que aprovam a emenda proposta pela comissão permaneçam como se encontram. Contra, senhor presidente. Eu me posiciono contra também. Levante a mão os jovens senadores que não concordam com a emenda. Emenda rejeitada pelo plenário. Em votação, a emenda número 1 do plenário. Acrescenta-se ao artigo 2, parágrafo 4º. O período de estágio limitar-se-á ao máximo de 2 anos. Os alunos do terceiro ano do ensino médio terão prioridade nas vagas dos estágios. Os jovens senadores e as jovens senadoras que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário do jovem senador Lucas, da jovem senadora Maria Caroline e Juliana.